Esta semana, a irmã Claudiane postou o seguinte comentário no Facebook. Irmã Claudiane Barros, que está morando atualmente nos Estados Unidos, com seu marido e seus filhos, que gosta quando o microfone fica aberto, ela pode ouvir-me cantando a plenos pulmões. Como se não bastasse, ainda postaram comentários a esta maravilha que foi ali declarado. Então eu quero aqui pedir desculpas aos nossos amigos e irmãos pela internet, mas isso voltará a acontecer, porque às vezes eu esqueço o microfone ligado, nem sempre dá tempo do pessoal da mesa desligar suficientemente. Então, vocês não merecem uns solos feitos por mim. Eu canto somente para Deus, para nenhum outro homem ouvir, porque Deus aceita, mas homem algum consegue aceitar o meu canto. É que os homens não têm essa sensibilidade de perceber a riqueza do meu vozerio e acham que eu não canto bem. Eu não sei onde invento um negócio desse, mas se eu for passar por uma banca isenta, essa banca vai atestar que eu devia realmente ficar calado. Vamos, meus irmãos, nessa manhã então, mais uma vez, temos culto às 8 horas da manhã, culto de oração, que o pastor João Correia da Rocha Neto dirige, aqui na sala embaixo. Temos o culto das 9, o programa do rádio às 7. Temos, portanto, várias oportunidades. Estamos aqui nesse segundo culto coletivo. E estou começando hoje, meus irmãos, uma série de mensagens expositivas no livro do profeta Miqueias. Meu objetivo primacial é o seguinte: a gente pega a Bíblia e lê um livro como o profeta Miqueias e não entende quase nada, porque fala de lugares, situações que nós não conhecemos, parece algo muito distante. Então, meu objetivo é trazer para próximo de nós o texto bíblico para que nós possamos mergulhar nele. Os irmãos vão ver a riqueza desse texto e a atualidade desse texto. A Bíblia é um livro muito atual. Mas a Bíblia requer esforço, requer imaginação, requer inteligência. Por exemplo, vamos pegar o boletim aí, Romanos 12, na primeira coluna do culto, página 6. Aí temos a ordem de culto, e lá no finalzinho, a congregação faz uma leitura. Acharam todos? Página 6, coluna A, última linha, penúltima linha. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ora, uma leitura rápida pode dar a entender uma outra coisa. Quando os santos aqui são todos os que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não tem a ver com nenhuma pessoa que já morreu, é com os vivos. Lendo mais adiante fica bem claro: pratique a hospitalidade com os santos, e só tem sentido praticar a hospitalidade com os vivos. É verdade? Mesmo que esteja de dieta, não esteja se alimentando, temos que providenciar uma comida dietética para essas pessoas. Estão rindo porque eu não estou entendendo. Você entendeu, Vitor, porque estão rindo? Eu não consegui captar a essência deste riso. A Bíblia é assim. Dei um exemplo, tantos outros. Por exemplo, sempre que eu falo em Espírito, mesmo que na Bíblia não esteja, eu coloco santo, Espírito Santo, para evitar qualquer ruído de comunicação. Que a uma pessoa pode parecer uma outra realidade. Quando lemos os deuses na Bíblia, porque Deus é maior do que todos os deuses, não está a Bíblia afirmando que existam outros deuses, está só dizendo que as pessoas creem que existam. Está partindo desse pressuposto.
Por isso que a Bíblia requer de nós não uma desistência. Então é difícil, não vou ler. Mas ao contrário, o que é difícil é bom. Vamos nos aprofundar então cada vez mais na leitura da Bíblia. Como eu disse na mensagem sobre ser cheio do Espírito Santo, a leitura da Bíblia é um meio de graça. Isto é, um meio pelo qual a graça nos alcança, nos fortalece, nos abençoa. Ouvi-la é muito bom, mas lê-la, escrever, marcar, é melhor. Por isso, inclusive, na capa desse boletim, eu comecei a escrever sobre por que não desistir na leitura da Bíblia. E na segunda parte da semana que vem, se Deus quiser, mostrar alguns aspectos mais práticos desta dimensão. Com esta introdução à mensagem que vou pregar lá pelas 11h45, eu saúdo a todos os irmãos, saúdo os nossos irmãos que estão conosco aqui nesse santuário, saúdo os nossos irmãos que estão conosco pela internet, saúdo a você que é nosso participante aqui dominicalmente, membro dessa igreja, a você que está aqui hoje pela primeira vez ou segunda e não é membro de nossa igreja, mora em algum outro lugar. Quero então perguntar se há alguém que pela primeira vez está aqui em nosso culto, quer ficar em pé para receber a nossa saudação, por favor. Se é a primeira vez que você compartilha desse culto conosco, pode ficar em pé se houver primeira vez. Não temos ninguém de primeira vez. Temos. Muito bem-vindo então, senhora. Só se assente quando alguém lhe der um abraço. Pronto, está resolvido, já ganhou o abraço. Alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo? Se houver, pode vir aqui para nós orarmos em seu favor. Aniversário, nascimento. Por enquanto. Por enquanto. Ah, sim. Porque o outro vai ser o de casamento. Assim você espera, né? Teríamos fé. Vai demorar muito isso? Talvez. Talvez, né? Tá bom. Quem sabe, né? Não, quem sabe não diz, né? Pois é. Muito bem. Vamos ficar em pé então, vamos dar graças a Deus pela vida do nosso irmão Renildo e oferecer esse nosso culto ao nosso Deus. No boletim você tem todas as informações para você acompanhar a vida da igreja. Tudo bem? É o seu aniversário, Ana? Dia 19. E você fez quantos anos? 9 anos. Você está lindona. Parabéns para você. Essa é a Ana Clara, né? Maria. Mas acertei o Clara, só acertei o Ana. Mas ela é discreta, só fala do meu ouvidinho aqui. Né? Ela percebe as falhas do velhinho aqui e procura consertar. Vamos orar então. Obrigado a Deus, porque o Senhor é muito bom, bom para com o Renildo, bom para a Maria Clara. Eles estão aqui para te agradecer e nós nos unimos a eles. Então te agradecemos pelo dom da vida, mais um na vida de cada um. Te rogamos, Pai, que dês a cada um mais um ano de vida e depois te pediremos de novo mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por todos nós nesta manhã, que aqui estamos para te cultuar. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso culto seja um culto recebido por Ti. Aperfeiçoa o nosso canto, a nossa oração, a nossa motivação. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Agora pode vir aqui dar um abraço na Maria Clara, um beijinho nela.
temos para memorizar esse versículo que nos fala da bondade de Deus. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Então, como são felizes os que nele esperam. Lemos em Isaías 30, 18. Vamos juntos em pé ler este salmo, embora em Isaías? Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Louvemos a Cristo, louvemos ao Pai, louvemos ao Espírito Santo. Ao nosso Deus, com duas músicas que vão ser projetadas no telão para que nós possamos acompanhar, duas que nos falam do amor de Deus e nos convidam a exaltar a este nosso Deus. Aqui estamos para adorar. E é bom que a gente olhe para dentro de si e se pergunte se veio aqui realmente para adorar. E se veio, adore. E se porventura há preocupações que nos impeçam de adorar, oremos para que o Senhor nos tire tais preocupações, porque aqui estamos para adorar e para exaltar o nome de Deus. Cristo e proclamar.
digamos todos. Amém. Por favor, pode se sentar. Vamos continuar louvando nosso Senhor agora com o nosso irmão Carlos Henrique, numa música que nos fala também deste amor poderoso do nosso Deus. Amor que nos constrange, segundo a palavra do apóstolo Paulo, no sentido de que nos deixa sem saber às vezes o que fazer diante da grandeza, generosidade desse amor de Deus. Poderia tentar explicar o quanto Jesus vale para mim, pois Ele vale muito mais, bem mais do que o meu expressar. Cristo é mais para mim do que eu sei dizer. Cristo é muito mais do que eu consigo entender. Mas sim, Cristo é mais do que eu sei expressar. Então hoje eu vejo como eu andava e vejo então o seu amor que fez muito mais pra me salvar, bem mais do que o meu merecer. Cristo é mais pra mim do que eu sei dizer. Cristo é muito mais do que eu consigo entender. Mas sim, Cristo é mais do que eu sei expressar. Mas sim, Cristo é mais, bem mais do que eu sei expressar. Nesse instante em que vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pelas ofertas, pelos dízimos que serão entregues. Vamos rogar a Ele também por aquelas pessoas que têm assuntos, temas, dificuldades a apresentar. Faremos do seguinte modo: vamos cantar uma música que nos fala de Jesus como nosso amigo
na continuação da letra que nós escutamos agora. E enquanto nós estivemos cantando, quem trouxe então o seu dízimo, a sua oferta, poderá colocar aqui nessas salvas. E quem, após esse breve instante do ofertório, tem os seus motivos de intercessão, poderá também vir aqui ficar ao meu lado ou poderá ficar em pé onde você estiver. Preparando-nos para esse momento de ofertório, antes do cântico, quero trazer aos irmãos notícias missionárias. Não recebi, embora tenha pedido, nenhuma resposta sobre aquele pastor ameaçado no Afeganistão. Possivelmente porque o nosso missionário esteja ausente do país, está na fronteira, aguardando uma hora para retornar àquele país, e talvez ele não tenha informação, por isso não nos passou. Devemos continuar orando, e quando eu tiver alguma notícia, eu passo aos irmãos, a todos aqueles que estão cadastrados em nosso grupo de e-mail. Se você não está, pode me mandar um e-mail que eu, com prazer, cadastro você. Tivemos mais uma notícia missionária no campo da saúde esta semana, quando a nossa missionária Kelly, que atua no Níger, teve que voltar por causa do seu bebê que não se movimentava no seu corpo. Ela então chegou, nós de imediato providenciamos um médico para ela, quando ela estava lá ainda, e ela chegando foi logo atendida, e de fato o bebê não se desenvolveu, e haverá um processo cirúrgico, então, nessa segunda-feira. Kelly, nossa missionária no Níger. Quanto a Isabelzinha, Isabel Aguiar, temos muitas Isabel aqui na igreja, a Isabel, filha do pastor André, que está hoje em Rio do Sul, e da irmã Gláucia. Na quarta-feira agora, ela voltará ao médico, a médica, a doutora Rosa Célia, para ver que avanços houve com o medicamento que ela tomou. Devemos continuar orando por ela. E quando eu li esse texto mencionando a hospitalidade, quero recordar o que eu disse ao pastor André e à irmã Gláucia. Eu disse a eles o seguinte: que fiquem tranquilos, que nossa igreja vai dar todo o apoio que eles precisarem, enquanto isso se fizer necessário. Por que podemos fazer isso, meus irmãos? Porque nós temos o Fundo de Ação Missionária, o FAM, que tem exatamente o destino de enviar as remunerações a cada mês aos missionários, nunca faltamos, e também socorrê-los nas horas difíceis. Por enquanto não precisamos lançar mão desse fundo, mas se precisar, nós assim faremos para apoiar os nossos missionários, para que tenham a tranquilidade de fazer o que importa nesse momento, que é a saúde do seu bebê. Então são algumas notícias assim desta área missionária, para os irmãos continuarem nas suas intercessões, sempre se lembrarem, todos os dias em suas casas, desses nossos irmãos que precisam de nós. Assim vamos então cantar, vamos contribuir, cantar. Vamos então cantar agora. Enquanto nós cantamos que Jesus é nosso amigo, você pode se levantar e colocar a salva. Se quiser ficar aqui ao meu lado, depois vamos orar por você. Se quiserem ficar em pé, de igual modo.
Senhor, colocamos diante de Ti cada pessoa que agora se apresenta e espera por Tua intervenção, pela Tua proteção. Tu conheces o estado de saúde de cada pessoa, como de Dona Isabel, o esposo do nosso irmão aqui ao meu lado. Tu sabes, o estado dela é preocupante, mas não há nada que o Senhor não possa fazer. Queremos te rogar então que te ponhas em ação para socorrer a Dona Isabel. O mesmo, Pai, te pedimos por todos aqui, as suas dificuldades, as suas necessidades de saúde, de trabalho, de relacionamento, de viagem que vão fazer, seja qual for o motivo, que o Senhor também socorra, que o Senhor atenda. É a nossa oração, muito agradecidos pelas contribuições, pelos dízimos que o Senhor motivou tantas pessoas a entregar a Ti mesmo através da igreja. Receba, Pai, a nossa petição e a nossa gratidão, apresentadas em nome de Jesus. Todos podem se assentar, Deus o abençoe. Os irmãos podem então levar as salvas. Hoje e em alguns próximos domingos, nos cultos 1, 2 e 3, eu vou fazer uma série de mensagens expositivas no livro do profeta Miqueias. Uma mensagem expositiva é quando o pregador vai seguindo a sequência dos versículos ou das palavras para então explicá-las aos ouvintes. Não é o meu método mais comum, até porque demanda muito tempo na sua exposição. E nosso culto dura apenas 90 minutos. Mas quero fazer isso com uma intenção muito clara, que eu já anunciei na abertura de nosso encontro, que é de procurar aproximar, como se usássemos uma lente de aumento para aproximar o texto bíblico da nossa realidade. Porque às vezes, quando nos pomos a ler um livro como o de Miqueias, produzido há quase 3.000 anos, ele nos parece um pouco distantes, ou pelo vocabulário, pelas imagens que traz, pelo contexto em que foi aquele texto escrito. No entanto, nós cremos que a Bíblia nos foi legada, não apenas para aquela geração que a recebeu a mensagem, mas para todas as gerações, para nós. A Bíblia é sempre atual, sempre será atual. Por isso eu quero fazer com os irmãos essa série de estudos e lhe recomendo, se você não trouxe hoje a Bíblia, que hoje às 5h30 você possa trazer, nos demais domingos você possa trazer, porque vamos acompanhando texto por texto de Miqueias. Abra bem então o seu livro aí, e já estamos comprometidos com você a ensinar aqui uma canção que ajude você a memorizar a ordem dos livros da Bíblia. Onde está esse tal de Miqueias, não é? Em algum lugar do Antigo Testamento, já é uma boa dica. E deve ser um dos 12 profetas menores, não é? Isaías, Jeremias, todo mundo sabe agora. Naum, Obadias. Onde está esse livro? Malaquias, todo mundo sabe que é o último, né? Zacarias, o penúltimo. Sofonias, o antepenúltimo. Mas vai facilitando. Vamos aprender uma musiquinha aqui que vai ajudar os irmãos nessa caminhada para saber onde é que está Miqueias. Mas se você não achou ainda, procure no índice. Não há nenhum problema nisso.
Então, esse livro de Miqueias tem 3 partes distintas. Capítulos 1 a 3, ele fala da queda de Samaria. Capítulos 4 e 5, ele fala da queda de Jerusalém. E capítulos 6 e 7 fazem menções à ingratidão, à injustiça e à infidelidade do povo de Israel. Vamos então ao texto. Miqueias 1, começando no versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete. Ele era de Moresete, uma cidade de aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Durante os reinados de Jotão, que governou 16 anos, Acás, que governou 16 anos, e Ezequias, que governou 29 anos em Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Quando a Bíblia fala Samaria, fala a capital das 12 tribos do norte. E quando fala Jerusalém, fala a capital das 2 tribos do sul, perto do Mar Morto, que são Judá e Benjamim. E as demais de Jerusalém para cima, do norte em direção ao norte. Quando se menciona as capitais, também se mostra onde está o centro político e o centro religioso. Então, onde as coisas são tomadas. É a mesma coisa que dizer que Brasília decidiu aumentar o imposto X. Bom, Brasília não decidiu nada, foi o presidente ou a presidente que governa a partir de Brasília que tomou a decisão. Mas todos entendemos como se trata de igual modo aqui, quando se fala Samaria ou se fala Jerusalém. Porque Israel foi dividido por causa da maldade humana em 2 países. Vamos chamar assim, os do sul, o Israel do sul, digamos assim na linguagem de hoje, e o Israel do norte. O do sul é chamado de Judá e o do norte chamado genericamente de Israel. Verso 2. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunha contra vocês. Lembremos então que o conceito vigente à época é que Deus tinha no templo o seu lugar de habitação. O templo era o centro da presença de Deus. Por isso, quando o templo é destruído em 586 e o povo é levado cativo, Israel acabou, que o seu Deus acabou. E então surgem no exílio as sinagogas, que eram esforços de miniaturizar, mais ou menos isso aí que vocês pensaram, o templo de Jerusalém. Porque Deus estava presente num lugar. Esse é o conceito que Jesus disse, não se adora em Jerusalém ou em Gerezim, se adora no coração, em espírito e em verdade, não importa onde você esteja. Mas nesse momento da revelação de Deus progressiva, no entendimento lento de nossa parte, Deus vai se revelando de um modo que nós podemos entender, ainda se tem um conceito de um Deus que more num certo lugar. 3. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Esses lugares altos da terra são 2 menções que o profeta faz. A primeira menção é a montanhas, a lugares poderosos. Na cultura daquela época, uma cidade era sempre erguida sobre montanhas. Bem diferente de Minas Gerais. Tem cidades que você sobe a montanha e desce lá embaixo, fazem a cidade. Né? Alguns aqui conhecem alguns desses lugares de Minas Gerais. Mas naquela época, não. Uma cidade, para merecer esse nome, tinha que ser construída sobre a montanha. Porque ali havia segurança. Os muros cercavam a cidade e o inimigo não atacava. Mas, em segundo lugar,
esses lugares altos são também os lugares de culto a Baal e aos demais deuses, porque Israel nunca se livrou dos deusinhos. Nós pegamos a história da esposa de Jacó, não é? A Raquel, que quando saiu da casa do seu pai, colocou debaixo da saia os seus deusinhos. Isso, o povo continuou. Um deusinho era uma serpente chamada Neustã. O Israel sempre tinha um pezinho no deusinho falso e um pezinho em Deus. Quem desse mais, Israel seguia. O profeta falava mais grosso, o povo ia atrás. Mas só naquela época isso, gente. Isso não acontece mais hoje. Debaixo dele, isto é, de Deus, os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. O profeta está mostrando aqui a soberania de Deus, a majestade de Deus, que o poder dele não é o poder de algum Deus inventado pelo ser humano, que não é capaz de fazer tal coisa. Por que vocês então seguem a Baal, ou a Astarote, ou a Moloque, que não podem fazer isso? Mas o nosso Deus, esse faz, diz o profeta. O versículo 2 diz que do seu santo templo, Deus testemunha contra vocês. Por quê? Verso 5. Tudo por causa da transgressão de Jacó. Jacó, que fundou, de certo modo, o povo de Israel, quando o seu filho José migra forçadamente para o Egito, e ali nascem os seus familiares, e depois os parentes demais de Jacó vêm para o Egito, e ali começa então a saga de Israel propriamente dita, a saga dos hebreus. Por isso o nome Jacó é sinônimo de povo de Israel, em geral, ou povo do norte em particular. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. É muito comum, na maneira bíblica de dizer as coisas, que a segunda expressão repete a primeira expressão. Isso tem o nome de paralelismo sintético, em que os provérbios são cheios disso. O primeiro verso diz uma coisa, a segunda parte diz a mesma coisa com outras palavras. Aí aqui é o mesmo caso. Dizer então que a transgressão de Jacó e os pecados de Israel são sinônimos. Qual a transgressão de Jacó? No caso aqui, já especificamente das 10 tribos. Acaso não é Samaria, a capital? Qual é o altar idólatra de Judá, no Reino do Sul? Acaso não é Jerusalém, a capital? Porque, como eu disse, nas capitais as coisas se decidiam, tanto no plano político quanto no plano religioso. 6. Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto. Promessa que se cumpriu em 721.